Êxodo. A obra de Deus. Parte 25. No vídeo anterior, vimos o auge do juízo de Deus sobre o Egito com o anúncio e o cumprimento da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Depois de todas as pragas anteriores, Faraó continuou endurecido, mesmo vendo seu reino arruinado e seus deuses sendo humilhados diante do Senhor. Então, à meia-noite, veio o golpe final. Desde a casa de Faraó até as casas mais simples do Egito, houve grande clamor, porque nenhum poder humano, nenhum deus egípcio e nem o filho de Faraó, considerado divino, puderam impedir a ação do Deus Todo-Poderoso. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, entramos em Êxodo 12, onde Deus não apenas executa seu juízo, mas também estabelece os fundamentos espirituais da libertação de Israel. Êxodo 12, verso 1. E falou o Senhor. Essa revelação de Yahvé ocorreu antes dos acontecimentos dos capítulos 10 e 11. Frequentemente, lemos as revelações divinas em Êxodo, mas é importante compreender que tais palavras transmitem um enorme sentido da graça condescendente de Deus. Que maravilha é o fato de Deus falar com um homem. Também é imperativo entender que Moisés e Arão não instituíram festas, tradições e rituais em Israel por conta própria, e sim de acordo com a revelação divina. Consequentemente, toda vez que se fala das leis mosaicas, deve-se ter a clara ideia de que estas são as leis de Yahvé, reveladas por intermédio de seu agente Moisés, um homem de Deus. 12 verso 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Este primeiro mês no calendário sagrado hebraico, chamado de Abib, em Êxodo 13 verso 4, também é conhecido como Nissan, primeiros frutos e corresponde aproximadamente aos meses de março-abril, em nosso calendário, quando se inicia a primavera no hemisfério norte. Assim como o nascimento de Jesus, para nós, cristãos, assinala a divisão das eras em duas e antes e depois de Cristo. Para os hebreus, a Páscoa assinalou uma nova era a partir da saída deles do Egito. Para os judeus, há dois calendários, um sagrado e outro civil. Abib, ou Nissan, é o primeiro mês do calendário sagrado, e o sétimo no calendário civil, e Tishrei ou Tishri, iniciarem é o primeiro mês no calendário civil, e o sétimo no calendário sagrado, corresponde aos meses de setembro-outubro, em nosso calendário, quando começa o outono no hemisfério norte. Neste mês é comemorado o Ano Novo, Rosh Hashanah, cabeça do ano, logo seguido do Yom Kippur, dia da expiação. Verso 3. De acordo com as instruções divinas, cada família israelita deveria separar um cordeiro no 10º dia do mês, mas esperar até o 14º para sacrificá-lo. Verso 6. Isso, talvez, para que pudesse haver tempo de resolver qualquer problema relacionado às condições do animal para o santo sacrifício. A palavra cordeiro pode fazer referência a um carneiro ou a um cabrito novo. Verso 5. A festa da Páscoa envolveu toda a família de todos os israelitas. 12 verso 4. Qualquer família muito pequena para comer um cordeiro inteiro deveria juntar-se a outra. Ninguém deveria ser excluído da refeição sagrada. 12 verso 5. O sacrifício não era uma maneira de livrar-se dos animais indesejáveis. Apenas os melhores cordeiros, os perfeitos e sem mácula, eram adequados. Um macho de 1 ano. Deus queria que o sacrifício de cordeiros da Páscoa tipificasse e anunciasse profeticamente a vindoura morte do Salvador, Jesus Cristo. 1 Coríntios 5 verso 7. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 verso 29. Cordeiro ou cabrito. Geralmente, o sacrifício era de um cordeiro, mas, neste episódio, foi permitida a utilização de cabritos novos também. 12 versos 6 e 7. Cada família tinha de separar um cordeiro ou um cabrito no 10º dia do mês, mas deveria esperar até o 14º dia para sacrificá-lo. Verso 13. O sangue do animal novo devia ser passado nas ombreiras e na verga das portas. Este era o sinal exigido por Deus para salvar os hebreus da morte física.
e o sangue de Cristo é a provisão de Deus para a salvação da morte espiritual. 12 verso 8. Nos versículos 15 a 20 de Êxodo 12, as instruções acerca dos pães asmos, sem fermento, são ampliadas. Veja 1 Coríntios 5 verso 8, para a explicação de Paulo sobre a verdade e a sinceridade simbolizadas pelos pães sem fermento. As ervas amargas lembravam as pessoas do dissabor da escravidão. O famoso Rabino Gamaliel, o mestre de Saulo, Atos 22 verso 3, que se tornou o apóstolo Paulo, Atos 13 verso 9, é lembrado na leitura da Agadá, na noite do Pessa, Páscoa, por suas palavras: todos que comerem corretamente a refeição de Páscoa devem comer o cordeiro acompanhado do pão sem fermento e das ervas amargas. A Agadá é um ritual litúrgico na Páscoa judaica, que inclui a leitura do texto sobre a libertação dos judeus da escravidão egípcia às gerações atuais e futuras, orações, cânticos e a leitura de provérbios judaicos que acompanham esta festividade. O próprio Paulo mais tarde faria uma analogia do pão sem fermento com a pureza espiritual que deve ser mantida pelos cristãos à mesa do Senhor, na ceia. 1 Coríntios 5 verso 8. 12 verso 9. Assado ao fogo. A maneira de preparar a carne é enfatizada aqui, assim como o consumo total dela. Desta forma, nenhum dos ossos do animal seria quebrado na preparação. Dela nada deixarão até amanhã e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Números 9 verso 12. 12 verso 10. E nada dele deixareis. Esta não era uma refeição comum em que se podia deixar sobras. Era uma refeição de uma festa sagrada. 12 verso 11. Os israelitas deviam ficar prontos e em alerta para marchar e para fora do Egito ao comando do Senhor. Comumente, eles não usavam sandálias, ou sapatos, em casa. O cajado ficava geralmente perto da porta, mas não nesta noite. Os hebreus tinham de estar com ele nas mãos, prontos para sair. Esta é a Páscoa do Senhor. Veja o comentário no versículo 13 sobre o significado da Páscoa. As instruções para esta noite não eram para o conforto dos israelitas. Eles deviam estar preparados para uma rápida e miraculosa libertação. Nos tempos de Jesus, os judeus consumiam vagarosamente a refeição, reclinados em almofadas, dispostas em torno de pequenas mesas de 3 pernas, a romana triclinium. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. João 13 verso 23. A primeira refeição de Páscoa foi comida apressadamente, em pé, mas as refeições pascais posteriores puderam ser feitas com calma, pois a libertação do Egito já havia acontecido. 12 verso 12. Passarei, verso 23. Esse verbo hebraico do qual deriva a palavra Páscoa faz referência a um movimento linear, como o de cruzar um rio, Gênesis 31 verso 21, cruzar uma fronteira, Números 20 verso 23, ou um território, Números 21 verso 17. Abraão usou esta palavra para descrever a sua jornada a Canaã. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Gênesis 12 verso 6. Este significado também está relacionado ao termo hebreu. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e outra, Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas, se for filha, que viva. Êxodo 1 versos 15 e 16. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Êxodo 2 verso 6, que indica aquele que veio do outro lado. Aqui a palavra peça e passagem é usada nefastamente, aludindo à jornada na qual o Senhor destruiria os primogênitos em toda a terra do Egito. Isto já havia sido avisado desde o início. Moisés, pessoalmente, informou ao faraó: passarei, ferirei. Eu sou o Senhor. Esta passagem enfatiza que o próprio Deus faria tudo isso, e não um anjo ou qualquer outro tipo de representante dele. 12 verso 13. O termo sinal pode indicar um lembrete, uma lembrança ou um símbolo, como significa aqui. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei.
depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Êxodo 3 verso 12, ou um milagre que aponta o poder divino. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Êxodo 7 verso 3. A expressão traduzida como passarei por cima, peça, pakash, no versículo 12, indica o significado original da Páscoa, verso 11, que é justamente o de passagem, no sentido de poupar ou pular as casas dos hebreus, verso 23 e 27. O verbo original só é usado nestes 3 versículos e em Isaías 31 verso 5. Este julgamento seria executado pessoalmente pelo Deus vivo. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.